Audiobook, A Origem dos Problemas, de Jorge Tadeu. Capítulo 6, Semear divisões numa igreja. 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª ele abomina. A 7ª é quando alguém causa divisões numa igreja. Provérbios 6:16-19. Estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Repare bem no que diz a Bíblia. Deus aborrece-se com 6 coisas, mas a 7ª coisa, a sua alma abomina. O que é que Deus abomina? O que semeia contendas entre os irmãos, ou o que causa divisão numa igreja? Uma coisa muito grave aos olhos de Deus é uma pessoa semear contendas entre os irmãos, criar grupinhos de desordem, de discórdia. Numa igreja, há sempre aquele irmão que sabe tudo. Ele já sabe mais que toda a gente, incluindo o seu próprio pastor. Dizia-me um irmão: Pastor Tadeu, este pastor fulano de tal, não tem nada para me ensinar. A igreja está tão mal, que quem vai ter que endireitar isto tudo sou eu. Mas esta mesma pessoa, em vez de obedecer às autoridades instituídas por Deus, começa a visitar as casas dos irmãos, espalhando discórdia, desordem. Com telefonemas e conversinhas, vai pondo os irmãos uns contra os outros. E Deus adverte: cuidado! Deus abomina o que semeia contendas entre os irmãos. Eu já vi certos líderes de louvor, dentro da igreja, começarem a servir a Deus muito bem e acabarem caindo na grande ratoeira do diabo. São pessoas que, quando sentem que têm certa influência nos músicos de louvor da igreja, querem sobrepor-se ao próprio pastor. Então começam por não concordar com isto e com aquilo, e ao fim de certo tempo, fazem um grupinho à parte. Criam discórdia, desordem e acabam em rebelião. O Senhor Deus diz que a rebelião é um pecado igual à bruxaria. 1 de Samuel 15:23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, resmungar, é como iniquidade e idolatria. Depois a vida destas pessoas corre mal e eles não entendem por quê. Infelizmente, em todos os países por onde tenho passado, ouço falar que um presbítero da igreja já não concordava com o pastor. Então o que decidiu fazer? Em vez de ficar submisso às autoridades que Deus ali instituiu, ou na pior das hipóteses sair sozinho. O que faz ele? Começa a criar descontentamento entre alguns irmãos que estão debaixo da influência dele, e quando sente que os tem na mão, resolve sair, levando essas pessoas com ele. Então vai e abre um trabalho ali perto, a fim de tentar atrair para si as pessoas da igreja que ele abandonou. Não é preciso ser cristão para saber que isso é errado. No mundo, isto é crime e é punível pela lei. Chama-se abuso de confiança, deslealdade. Uma vez, estava falando com um advogado e ele dizia: no mundo comercial, isso chama-se concorrência desleal. Bem que Jesus dizia que, se a nossa justiça não exceder em muito a justiça deste mundo, de modo algum entraríamos no reino de Deus. Agora é fácil compreender um sermão do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 7:22-23. Muitos me dirão naquele dia, no dia do julgamento final: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi, abertamente, cara a cara: nunca vos conheci, nunca, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De quem estaria Jesus falando? Será que Jesus estaria falando das pessoas do mundo, que ainda não estão salvas? Não. É óbvio que não. Jesus estava claramente falando de cristãos, de diáconos, presbíteros e até de pastores, que embora preguem o evangelho, e expulsem demônios e tenham maravilhas, eles praticam iniquidades. Jesus disse: nunca vos conheci. Consciente ou inconscientemente, um cristão, líder do louvor, líder dos diáconos, presbítero, etc., que lidere ou fomente uma divisão dentro da sua igreja, está usando as táticas do próprio Satanás. Isto até pode ser um choque para alguns cristãos, mas é a pura verdade. Foi deste mesmo modo que Lúcifer se rebelou contra o Senhor Deus, arrastando com ele 1/3 dos anjos de Deus, transformando-se em diabo ou Satanás. Por isso, Deus diz que abomina o 7º pecado. Então qual é a solução? Arrependa-se diante de Deus. Admitindo sem evasivas e sem desculpas a fim de receber o perdão de Deus. Isto é um assunto muito sério.
Depois arrependa-se diante do seu pastor e reconcilie-se com a igreja. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal e habilite o sino das notificações para os próximos vídeos que lançarmos.